Olá, amores cinéfilos! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar aqueles triângulos amorosos que deram muito o que falar em Hollywood. Vamos falar das traições mais famosas que já tiveram entre os artistas. Primeiro nós vamos falar de um triângulo amoroso que com certeza é o mais famoso dessa lista. Quem não se lembra deles, hein? Brad Pitt, Jennifer Aniston e Angelina Jolie. O que aconteceu entre esses três, hein? Que traição foi essa? Vamos relembrar. Brad Pitt era casado com a atriz Jennifer Aniston desde 2000. E lá em 2005, ele conheceu a atriz Angelina Jolie nas filmagens do filme Senhor e Senhora Smith. Logo a atração entre os dois foi inevitável, rolou aquela química e eles começaram a se envolver. E nisso, claro, o Brad largou a Jennifer para ficar com a Angelina, né? E aí, beleza. Brad e Angelina começaram a morar juntos como um casal desde aquela época, né? Saindo em todos os holofotes, toda a mídia viu o novo casal e tudo mais. E aí eles ficaram nessa de morar juntos até 2015, durante 10 anos. Aí só em 2015 foram casar no papel certinho. Porém, o casamento oficial não durou muito. Logo em 2019, Brad e Angelina se separaram e o término não foi nada amigável. Angelina alegou que Brad agrediu ela e seus filhos. Bom, nos dias de hoje, o Brad Pitt é casado com outra mulher e a Angelina Jolie está solteira. Agora nós vamos falar de um quadrado amoroso, gente, não é nem triângulo. Essa traição também não foi nem dupla, né? Ela foi meio que tripla, quádrupla. Ryan Reynolds era casado com a atriz Scarlett Johansson desde 2008, né? Já tinha 3 anos que ele era casado com ela, quando lá em 2011 ele começou a gravar o filme Lanterna Verde. E lá ele conheceu a atriz Blake Lively nas filmagens. Eles interpretavam um par romântico no filme. E nisso, logo os dois começaram a se envolver, né? Começou a rolar aquele clima, logo eles começaram a ficar. Pouco tempo depois, claro, Ryan largou da Scarlett. E a Blake Lively, nessa época, quando começou a se envolver com Ryan Reynolds, ela ainda namorava o ator Penn Badgley, que atuava junto com ela na série Gossip Girl. Eles eram um casal na série também. E aí foi assim, gente. Blake largou o Penn, claro, pra ficar com Ryan. E logo o Ryan e a Blake se casaram lá em 2012. E acreditem se quiser, eles estão juntos até hoje e têm 4 filhos. São um dos casais mais requisitados de Hollywood, né? O Deadpool e a eterna Serena Van Der Woodsen de Gossip Girl. Gente, por incrível que pareça, às vezes essas coisas vingam, né? Agora vamos falar de um dos casos de traições mais bombásticos em Hollywood. Esse deu muito o que falar também, hein? Kristen Stewart, Robert Pattinson e o diretor de cinema Rupert Sanders. Os atores Kristen Stewart e Robert Pattinson namoravam desde 2009, né? Quando lá em 2012, a Kristen Stewart começou a gravar o filme Branca de Neve e o Caçador. E o diretor do filme era o Rupert Sanders. Kristen logo começou a ter um caso com ele, né? Os dois começaram a ficar e tudo mais. E eles começaram a ficar até em ruas, em público. Logo não demorou nada para os paparazzis flagrarem os dois e tiraram diversas fotos. Sendo assim, os dois foram bem flagrados com força. As fotos da Kristen com o Rupert vazaram em toda a mídia na época. Todo mundo ficou sabendo, incluindo o Robert, né? Descobriu que estava sendo traído através das fotos vazadas. Claro que logo ele e Kristen se separaram e nunca mais voltaram. E o Rupert Sanders e a Kristen não viraram um casal oficial depois disso, de forma nenhuma. Até porque o Rupert Sanders também estava tendo um caso, pois ele era casado e já tinha uma filha. E, claramente, o casamento dele também não durou muito logo depois dessa traição. A sua esposa largou dele em 2014.
Bom, nos dias atuais, todo mundo está em outra, né? Kristen Stewart está em um relacionamento e Robert Pattinson está em outro. Pois é, gente, o eterno casal Bella e Edward de Crepúsculo era icônico demais, né? Mas infelizmente, na vida real, a coisa não foi mar de rosas, não. Bom, ainda nesse universo meio teen, jovial e tudo mais, agora vamos para um triângulo amoroso que é o mais teen dessa lista, com certeza. Vamos relembrar Hilary Duff, Aaron Carter e Lindsay Lohan. As atrizes eternas da Disney, né? Na época elas eram da Disney, e ele era cantor e rapper, mas também atuava de vez em quando. Bom, essa traição toda aconteceu entre esses artistas adolescentes que eram ídolos de uma geração. Hilary Duff e Aaron Carter namoravam desde 2001. Até que lá no ano seguinte, em 2002, o Aaron Carter traiu a Hilary, largou dela para começar a namorar com a Lindsay Lohan. Ele trocou a Cinderela pela Sexta-feira Muito Louca. Enfim, largou da Hilary para namorar com a Lindsay. Aí ele ficou namorando com a Lindsay até 2003, durante basicamente um ano. Porém, ele largou da Lindsay, não quis mais namorar com ela, e foi atrás da Hilary Duff para eles reatarem, queria voltar a namorar com ela. Mas não durou muito não, eles até tentaram reatar, só que ainda em 2003 ele e a Hilary largaram novamente e dessa vez foi de forma definitiva. E ele não se envolveu mais com a Lindsay depois disso também. Bom, e o Aaron Carter relatou em uma entrevista que ele só fez isso de trair a Hilary, trocar ela pela Lindsay, porque estava muito entediado com o seu relacionamento. Bom, vale ressaltar que esse foi um dos triângulos amorosos que mais gerou rivalidade em Hollywood. Foi uma das rivalidades mais famosas da indústria, né? Eram todos estrelinhas teens na época, né? Todos estavam no auge, especialmente as duas, então gerou uma boa confusão. Agora vamos para o último caso de traição de Hollywood, mas jamais menos importante. Meg Ryan, Dennis Quaid e Russell Crowe, atores de longa data na indústria. A atriz Meg Ryan era casada com o ator Dennis Quaid desde 1991, quando lá em 2000 ela conheceu o ator Russell Crowe nas filmagens do filme Prova de Vida. E não deu outra, né, gente? Dá pra saber o que aconteceu depois. Logo os dois começaram a ficar, começaram a se envolver, até que se tornaram um casal. Assim, a Meg largou o Dennis pra ficar com o Russell de forma oficial. E vale lembrar que a Meg e o Dennis já tinham um filho juntos. Naquela época eles tinham um filho pequeno juntos, né? Era apenas uma criança. E esse filho era o ator, nos dias de hoje, Jack Quaid. Ele é mais conhecido por interpretar Hugh Campbell na série The Boys. Porém, o relacionamento da Meg com o Russell não vingou. Pouco tempo depois dela começar a namorar com ele, logo eles acabaram largando e foi cada um pro seu canto e nunca mais reataram. A Meg revelou em uma entrevista, alguns anos depois disso, que ela traiu o Dennis com o Russell porque ela já estava muito cansada, o casamento já estava extremamente desgastado e ela já estava também esgotada das traições do Dennis. Ele também traía bastante ela. Ou seja, foi basicamente o troco, né? Quis se vingar, quis devolver na mesma moeda. Tô aqui muito animada, né? Foi bom compartilhar com vocês essas informações e deixar vocês a par de tudo que rola em Hollywood, né? Essa é a minha missão. E aí sim a gente descobre também que nem tudo são flores, nem tudo que a gente vê ali que brilha é ouro, né? Muitas vezes nos bastidores não tá o mar de rosas que a gente vê na frente das câmeras. Pessoal, nosso vídeo chegou ao fim. Muito obrigada por terem assistido, amores. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Logo, logo eu volto para manter vocês ainda mais informados sobre esse universo, hein? Tchau, cinéfilos! Até a próxima!